O Ministério da Educação, MEC, voltou atrás sobre a decisão de retornar às aulas nas instituições federais em janeiro. Agora a retomada deve ocorrer a partir de 1º de março de 2021. Quem vai contar para a gente os detalhes e está acompanhando esse assunto de perto é o Arlis Amaro. Conta para a gente em que pé está a volta às aulas, hein, Arlis? Bom dia. Oi, Cibele. Bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aqui no SBT Meio Dia. O MEC publicou uma portaria numa edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda-feira, informando que as aulas nas instituições de ensino superior de nível federal podem retornar a partir do dia 1º de março. A UFSC aqui na capital publicou também uma nota em contrapartida a essa portaria publicada pelo MEC, dizendo que mantém as aulas suspensas até o dia 22 de maio. A nota emitida pela UFSC diz ainda que está oferecendo aulas não presenciais para manter a sua comunidade segura, longe dos riscos e da exposição do novo coronavírus. Além disso, a nota da UFSC diz que as políticas governamentais de combate à pandemia revelaram-se desencontradas, desarticuladas, frágeis e insuficientes para conter o avanço do contágio. A nota da UFSC finaliza dizendo que as aulas na UFSC só retornam quando houver uma vacina atestada pela ciência e que garanta a segurança de todo mundo. Portanto, as aulas na UFSC permanecem suspensas até o dia 22 de maio, mesmo com a publicação dessa portaria do MEC, dizendo que as aulas podem retornar a partir do dia 1º de março. Aulas suspensas, então, até o dia 22 de maio na Universidade Federal de Santa Catarina. Cibele. Obrigada, Arlis. Olha, e as condições adequadas para o retorno estão sendo cobradas por sanitaristas no estado, que cobram o controle da pandemia, um protocolo específico para a volta às aulas. Segurança para esse retorno. Uma carta foi enviada ao governo do estado falando sobre o cenário epidemiológico desfavorável e para esse retorno seguro, qual cenário seria adequado e o plano, cobrando um plano do governo para que de fato possa se enxergar essa volta às aulas. E esses professores da UFSC encaminharam essa carta aberta nessa segunda-feira, cobrando isso, questionando do governo do estado sobre a reabertura das escolas. A gente conversa agora, então, para falar mais sobre esse assunto, para nos explicar melhor com o professor Lúcio Botelho, que é do Departamento de Saúde Pública da UFSC, uma das pessoas que integrou o grupo que fez essa carta cobrando uma posição do governo do estado. Bom dia para você, professor. Obrigada pela sua participação no SBT Meio Dia. Bom dia, Marister, bom dia, Cibele. É um prazer estar participando com vocês, estou à disposição. Professor, indo diretamente ao ponto, o que vocês cobram nessa carta que vocês entregaram ontem ao governo do estado? Mais do que uma cobrança, no encaminhamento da carta, deixamos claro ao governador e ao governo que estamos à disposição para sentarmos, para discutirmos, para propormos, porque ao longo desses 9 meses nós acumulamos um grau de conhecimento. A primeira coisa que é fundamental que entenda é que nós defendemos fervorosamente a volta às aulas, uma vez que a perda em educação é uma tragédia, ainda mais numa sociedade desigual como a nossa. O que nós cobramos é justamente que essa volta não cause maior dano e não aprofunde as desigualdades se ela não estiver devidamente programada. Não bastam só ser protocolos, não basta haver recomendações. É preciso que elas sejam exequíveis e que elas tenham alcance, que elas tenham abrangência. Nós temos escolas que estão prontas para retornar às aulas segunda-feira. E nós temos escolas que precisam e necessitam de muitas outras coisas para que as aulas retornem, para que não ponham em ameaça nem as crianças, que todos nós sabemos que têm menor possibilidade de transmissão, e nem ponham em risco os trabalhadores, que sejam os técnicos, os professores e os familiares. Professor. O que a gente pede é que a gente sente e faça uma discussão maior na sociedade, para que esse retorno ocorra o quanto antes, porque nós necessitamos retornar.
O senhor deixou claro a posição, né, do grupo que defendem a educação e esse retorno, desde que seja feito de forma segura. Como que vocês avaliam que deveria estar sendo feito esse plano? O que vocês cobram diretamente que o Estado não está fazendo nesse momento? 3 grandes planos. No plano conjuntural, uma posição muito sólida da educação, do governo, seja do federal, do estadual, do municipal, apontando diretrizes que vão ao encontro de melhorar a condição imunológica, disponibilizando o mais rápido possível a vacinação, disponibilizar o mais rapidamente possível condições de vigilância e de testes, para que, assim que surjam alguns casos nessas escolas, se possa bloquear imediatamente. Condições estruturais, salas melhores ventiladas. Há um tempo atrás, a gente temia o inverno com doenças respiratórias. Por quê? Porque o inverno chama ambiente fechado. A grande maioria dos ambientes, principalmente os ambientes de escolas privadas e etc., hoje, eles são ambientes fechados pelo ar-condicionado. Tá? A estruturação de um modelo de menos gente dentro de cada sala de aula, ou seja, conjuntural, estrutural e individual, eu acho que a gente precisa realmente formar um corpo de pessoas com conhecimento suficiente para que a pandemia pare, principalmente nas escolas. E aí, professor, para isso vocês se disponibilizaram ao governo do Estado para que vocês possam auxiliar nessa criação desse plano, seria isso? Porém, não como donos da verdade, porque há grandes técnicos dentro do Estado, dentro do município. E vocês vão se lembrar que já em julho encaminharam uma carta com um conjunto de pedidos. Eu acho que precisa ouvir mais, né? E acho que esse período de 9 meses, que deveria ter sido usado para preparação, ele ficou mais curto, mas que ele seja usado para que a gente discuta, debata. Não se trata de posição de A, de B ou de C, não se trata de queda de braço, se trata de dispormos de boa vontade para lutar por um bem comum, que é o combate à pandemia e a volta mais rápida à normalidade. É isso, no fundo, que essa carta coloca. Vamos tentar voltar à normalidade o mais rápido possível, com o menor dano à sociedade. E aí, por isso que a UFSC tem, então, essa estimativa de retornar, avaliando essas condições, só em maio, né? E não quando o MEC já libera, já que não teria essa segurança para que os alunos voltassem às salas de aula. Professor, qual que é a expectativa de vocês depois da entrega dessa carta? Qual é a expectativa de resposta do governo e o que deve ser feito? Que a sociedade, mais do que o governo, assuma o debate. Que as posições sejam colocadas na mesa, que a gente pondere, que a gente observe. O que não pode acontecer é que a gente crie protocolos e, da mesma maneira que há algum tempo atrás a gente passou para os municípios a responsabilidade de controlar a pandemia, não se deve passar para cada escola para que ela decida. É preciso que a gente que se retome numa discussão madura algumas das questões que são centrais. É impossível que a sociedade assista passivamente à destruição do Plano Nacional de Imunização, por exemplo. Todas as vezes, eu estou falando agora de uma questão extremamente séria, todas as vezes que estados tomaram posições contrárias à federação, e não vamos entrar aqui em razão ou não razão, São Paulo, FECAM, etc., todas as vezes que isso ocorreu foi sangrento para a sociedade brasileira, como ocorreu na Constitucionalista de 1930. É hora de termos consciência e de pensarmos novamente que precisamos de lideranças. O professor já chega num ponto que a gente começou falando hoje aqui no SBT Meio Dia, que é a vacina, né? A iniciativa já que vai começar em São Paulo já tem data e não tem previsão para Santa Catarina, né, professor? Eu acho dramático isso, né? Fazendo essa ressalva, porque há sim uma queda de braço política, né, que não pode ser
acima dos interesses de uma nação inteira, de uma população inteira. O governo federal deveria estar, nesse momento, discutindo Plano Nacional de Imunização, porque foi por causa desse Plano Nacional que está escrito que a gente conseguiu resolver problemas de doenças que eram crônicas, né? A mortalidade por sarampo, a poliomielite. Nós temos talvez um dos melhores planos de vacinação do planeta. E nós estamos abrindo mão, em nome de uma discussão política da vacina ser do país A ou do país B, ou do país C. Não interessa. A melhor vacina, a mais adequada e, principalmente, a que maior quantidade de gente puder cobrir mais rapidamente na relação custo-benefício, deve ser incorporada e discutida. O conjunto dessas decisões é que vai fazer a gente parar a pandemia mais rápido, né? Isolamento, uso de máscara, uso de proteção, testagem e a vacinação. E a vacina, com certeza. Professor Lúcio Botelho, muito obrigada por participar conosco do SBT Meio Dia, esclarecendo, né, essa cobrança ao governo do estado para que um plano adequado seja implantado para o retorno seguro das aulas e também falando sobre a expectativa da vacina contra o coronavírus no estado. Obrigada, professor. Eu que agradeço muito por poder desenvolver um raciocínio e poder falar dessa maneira. Muito obrigado ao SBT. Obrigada, professor, e boa sorte, né, ao grupo que está cobrando o que todos querem, que as aulas voltem sim, mas que de uma maneira segura, e não tem como não voltar no ponto da vacina, já que a maior segurança que pode chegar para o estado, para qualquer lugar, é a imunização contra o coronavírus. Aí sim, medidas podem ser discutidas, né, de um retorno mais tranquilo. A gente percebeu no decorrer desse ano da pandemia várias expectativas com datas para o retorno das aulas. O ano acabou e agora ainda se discute essa retomada na maior parte dos lugares. Estamos indo para 2021 ainda sem o plano seguro de retomada e os sanitaristas, né, os professores da UFSC estão cobrando, e assim que a gente tiver uma resposta a gente traz aqui também para você.